Você já deve ter percebido que o Incrível Mundo de Gumball é cheio de referências a outras obras. Às vezes, essas referências são óbvias e qualquer um percebe, e às vezes elas são tão discretas que só os mais atentos conseguem perceber. E uma das obras que eles gostam muito de brincar são os animes, que acabaram recebendo algumas das referências mais ousadas e insanas que você pode imaginar. Ficou curioso? Então fica aí que vou te mostrar algumas das vezes que o Incrível Mundo de Gumball zoou os animes. E para começar, vamos falar de um dos animes mais famosos de todos os tempos, que acho que dispensa apresentações. Estou falando de Dragon Ball, que já teve algumas referências bastante interessantes no Incrível Mundo de Gumball. Tivemos uma vez que a Nicole começou a relembrar sua infância, do tempo em que ela treinava karatê e tinha um mestre careca e barbudo e uma colega de treino sem nariz e baixinha chamada Yuki. Basicamente uma versão do Goku e do Kuririn crianças sendo treinados pelo mestre Kami. E elas estavam treinando para poder participar de um campeonato de artes marciais, igualzinho em Dragon Ball. E como a Nicole estava fazendo o papel de Goku, ela consegue derrotar a Yuki e ganhar esse torneio. Porém, vários anos depois, a Yuki, muito ressentida, volta querendo revanche, e as duas acabam tendo uma grande luta no maior estilo anime, com muita trocação de soco e poderzinho. E no meio disso tudo, a Yuki ainda solta o que parece ser um Kamehameha. Ainda falando de Dragon Ball, também teve a vez que o Gumball mostrou ser um grande fã do anime, e do nada tentou se transformar em um Super Saiyajin no meio da escola. E para isso, ele simplesmente começou a fazer força e a gritar até ficar todo vermelho. E além de quase estourar a garganta, a única coisa que ele conseguiu foi fazer sua cauda crescer um pouquinho. No entanto, alguns episódios depois, quando o Gumball descobriu que tinha um garoto na escola implicando com a Anaís, ele ficou tão furioso que simplesmente se transformou em um Super Saiyajin no corredor da escola. A cena durou poucos segundos, mas foi bem louco ver o Gumball Super Saiyajin. Qual é, cara? Todo mundo sabe que isso é só pose. Mas eu achei que fosse entrar na onda com isso. Outro anime bastante conhecido que também já apareceu no Incrível Mundo de Gumball foi Pokémon, o anime onde os humanos capturam e treinam monstrinhos para eles lutarem entre si. Falando desse jeito fica até meio sombrio. Mas tivemos a vez que o Gumball e a Anaís estavam vendo TV e estava passando o quê? Uma paródia bizarra de Pokémon, onde vemos um Ash esquisitinho tentando capturar um Pokémon aleatório. E o mais louco de tudo é que esse anime passava mensagens subliminares para as crianças que assistiam. Bom, existe grandes chances da Anaís ter editado esse episódio para tentar influenciar o Gumball, mas isso não muda o fato de que essa paródia bizarra de Pokémon apareceu em Um Incrível Mundo de Gumball. Continuando falando sobre Pokémon, também teve um episódio de Halloween onde o João Banana se fantasiou de Pikachu e saiu por aí pedindo pica, quer dizer doces. Doces, gostosuras, passe tudo pra cá. E agora vamos falar de um anime que eu particularmente gosto muito, One Piece, o anime do pirata que estica. Mas em Um Incrível Mundo de Gumball existe uma cena onde o Gumball e o Darwin estavam vendo um documentário que mostrava que alguns bebês tubarões se devoravam antes mesmo de nascerem. Essa cena foi tão chocante, mas tão chocante, que os dois fizeram essa cara aí, com a boca aberta e os olhos arregalados. O que é uma referência direta a One Piece, porque se você conhece a obra, sabe que essa mesma expressão pode ser vista no rosto de vários personagens quando eles se espantam com alguma coisa. Outro anime famoso que o Incrível Mundo de Gumball resolveu zoar um pouquinho foi Death Note, o anime do maluco que mata pessoas escrevendo o nome delas em um caderninho. Tivemos a vez em que a Sarah encontrou um caderninho mágico caído na rua, e sem saber que o artefato era mágico, ela começou a escrever nele várias fanfics malucas de amor envolvendo os moradores da cidade. Mas acontece que tudo que era escrito naquele caderno se tornava realidade, e por isso a cidade inteira se tornou um verdadeiro caos. Só esse caderninho mágico já faz uma referência direta ao Death Note, mas as coisas não param por aí. Porque no anime existe uma cena clássica do Kira matando várias pessoas de uma vez, escrevendo seus nomes no Death Note. Enquanto, no Incrível Mundo de Gumball, tivemos uma cena bastante parecida com essa, da Sarah escrevendo suas fanfics malucas no caderninho.
o coração batendo no peito. Penny disse para o João Banana, não podemos nos descascar. Agora vamos falar de uma possível referência a Attack on Titan. E eu falo possível porque vi gente falando que podia ser uma referência. Mas quando eu assisti, fiquei meio em dúvida se não era apenas uma grande coincidência. Eu tô falando da vez que o Gumball e o Darwin descobriram que tinha um maluco morando escondido dentro da casa deles. E por isso, querendo entender o que estava acontecendo, os dois começaram a perseguir esse sujeito. E como ele não parava de jeito nenhum, Gumball e Darwin resolveram correr de uma forma menos assustadora. E por isso eles simplesmente passaram a correr desse jeito aí, sorridentes e esquisitões. Bastante parecido com o que alguns titãs fazem lá em Attack on Titan. E aí, você acha que isso realmente foi uma referência ou só uma grande coincidência? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Foi menos assustador. Agora vamos falar de uma referência ao anime um pouco mais antigo, Cowboy Bebop, que é uma história que segue uma equipe de caçadores de recompensas que tentam ganhar a vida viajando pelo espaço. Mas não é necessário conhecer muito da história desse anime para poder entender a referência de O Incrível Mundo de Gumball, porque eles basicamente recriaram a abertura desse anime, trocando todos os personagens pelo Larry segurando um leitor de código de barras. E assim vemos várias cenas dele trabalhando e fazendo várias tripulias segurando um código de barras. Tudo isso porque o nome dessa paródia era Cowboy do Código de Barras. Cowboy do Código de Barras. Outro anime um pouco antigo que também teve referências em Um Incrível Mundo de Gumball foi Sailor Moon, o anime das guerreiras mágicas. Em Sailor Moon, as garotas possuem uma transformação um tanto quanto ousada, porque assim que elas iniciam essa transformação, suas roupas simplesmente somem e elas começam a piscar colorido até que do nada os trajes aparecem em cima delas. E no Incrível Mundo de Gumball já tivemos o Ricardo fazendo algo bastante parecido com isso. Ele estava no mercado fazendo compras com seus filhos, quando do nada a roupa dele some e ele começa a piscar colorido. Mas ao invés dele vestir um traje de batalha, essa transformação toda simplesmente servia para montar uma espécie de sanduíche hipercalórico. E aí, consegue lembrar de mais alguma referência de animes no Incrível Mundo de Gumball que eu não falei aqui? Se sim, deixa aí nos comentários que eu quero saber.